Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus habite ricamente em sua vida. E nessa noite de adoração, vamos meditar na palavra do Senhor e principalmente na questão: por que adorar a Deus? No Salmo 35, ele começa e termina com a palavra aleluia, que significa louvado seja o Senhor. Observamos neste pequeno salmo 8 motivos para adorar ao Senhor. Primeiro, Deus é bom. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Salmo 135, versículo 3. Segundo motivo, Deus é grande. A grandeza do Senhor é medida por um contraste aos falsos deuses, servidos por milhões. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses, com D minúsculo. Salmo 135, versículo 5. Terceiro motivo, Deus é soberano. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 135, versículo 6. Quarto motivo, Deus é justo em castigar os malfeitores. Na história de Israel, Deus mostrou essa justiça quando castigou os egípcios, os povos da Transjordânia e os reis de Canaã. Salmo 135, versículos 8 ao 11. Quinto motivo, Deus é compassivo para com seu povo. Ele deu a terra de Canaã como herança para o povo de Israel e se compadeceu dos seus servos. Salmo 135, versículos 12 ao 14. Sexto motivo, Ele é eterno. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre, e a sua memória, Senhor, passará de geração em geração. Salmo 135, versículo 13. A existência eterna é uma das características que define Deus como Deus.
O homem existirá para sempre, mas teve seu início e foi criado. Deus simplesmente Ele existe. Não foi criado e não passou a existir. Foi o significado das palavras de Jesus, Deus em carne, quando disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Sétimo motivo, ele é real e vivo. Os povos adoravam e adoram seus deuses inventados. E os israelitas sofriam muito por causa da sua fraqueza em cair na idolatria, mas Deus nunca fez trégua com essas outras religiões. Ele taxativamente nega a existência de outros deuses, enquanto afirma sua onipotência. Sobre os supostos deuses, ele disse: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Salmo 135, versículos 15 ao 18. Oitavo motivo, ele está próximo. Um dos fatos mais comoventes das Escrituras é que este Deus soberano e sublime é também um Deus acessível que se preocupa com os homens. Ele dá herança a seu povo, compadece-se dos seus servos e habita no meio deles. Salmo 135, versículos 13, 14 e 21. O eterno e soberano Deus é bom, grande, justo e compassivo. Ele estende a mão da misericórdia e oferece a cada um de nós acesso a Ele, o Criador e Senhor de todos. Vamos orar. Amado Deus, glorificado seja Teu santo nome todos os dias de nossas vidas. Especialmente nessa noite, ó Pai, queremos glorificar ao Senhor, honrar, e que esses louvores cheguem diante do Senhor e sejam de fato agradável ao Senhor, Pai. Que o Senhor receba a nossa adoração, nossos louvores, e que possamos todos os dias ter esse livre acesso para bendizer ao Senhor, o nosso Deus. É no nome santo de Cristo, Pai, que oramos e agradecemos. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor,
estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Busca, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Dai graças com o coração, dai graças ao nosso Santo Deus. Dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dai graças com o coração, dai graças ao nosso Santo Deus. Dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora digo fraco, forte sou, digo pobre, rico sou, por tudo aquilo que Ele fez por nós. E agora digo fraco, forte sou, digo pobre, rico sou, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Dai graças, dai graças, dai graças, dai graças, dai graças. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele
Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nos desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Graças a Deus estamos em mais uma quarta-feira, metade da semana. Deus tem sido bom, misericordioso conosco. E hoje nós vamos tratar, de 3 benefícios de uma aliança de casamento com base na vida cristã. Antes de começarmos, vamos dirigir a Deus uma oração? Fechemos nossos olhos. Santíssimo Deus, poderoso Pai e Senhor, graças nós te rendemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para honrar, glorificar e bendizer o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de podermos aprender mais da tua palavra e que não seja eu a falar, mas seja o seu Espírito Santo a direcionar as palavras aos corações, aos ouvidos daqueles que estão nos acompanhando hoje, Pai. Nós te pedimos que convém que nós diminuamos para que o Senhor cresça e que assim seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Cristo é que nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Dos 3 benefícios de uma aliança de casamento com base em uma vida cristã, E tem vários benefícios, mas eu escolhi 3 para que a gente pudesse falar hoje, E o primeiro benefício é ter a oportunidade, assim como Jesus, que se submeteu à vontade de Deus, não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade do Pai. Assim nós também temos a oportunidade de exercer essa escolha nos nossos casamentos. Vejamos lá em Mateus 29, Mateus 26, versículo 39. Olha o que diz lá. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Nós sabemos, que nos dias de hoje, onde se prega o empoderamento das mulheres, onde as mulheres fazem o que querem, isso que o mundo prega, que é exatamente o oposto, da palavra de Deus. Não que as mulheres não tenham o seu valor, e lógico que tem, e tem muito valor mesmo. Ao longo das Escrituras nós vemos o quão Deus se preocupa com as mulheres, se preocupa com o cuidado que nós homens devemos ter a elas. Mas essa palavra submissão, submissas, no mundo, soa como
machismo, como algo que diminui as mulheres. Mas de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a nossa conduta como cristãos, nós temos que ser como Cristo. E nós não devemos fazer o que o mundo acha certo ou o que nós achamos certo. Nós devemos nos esvaziar e encher com o Espírito de Deus. E quando o autor de Efésios fala que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, não é uma submissão de o marido manda e eu faço. Não, é uma submissão em amor. Assim como Cristo, em Mateus 26, 39, se submeteu ao Pai, à vontade do Pai, não porque o Pai o obrigou, mas porque ele ama o Pai. Ele fez a vontade do Pai. E se nós, como cristãos, não seguimos o exemplo do Mestre, como nós vamos ser cristãos? Né? E que melhor oportunidade de exercer esse benefício de sermos cristãos dentro do nosso próprio lar, praticando com os maridos, né? Segundo ponto, né? Segundo benefício, na verdade, decidir amar incondicionalmente é o amor ágape, né? É o amor que ama não por merecimento, não porque eu mereça, mas porque decidi amar. Cristo nos ama, Deus nos ama, não porque nós merecemos, mas porque Ele quer nos amar. Ele decidiu amar, né? 1 João 4, versículo 10, diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Efésios capítulo 5, versículos de 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água pela palavra. Por meio de água pela palavra. Muitas vezes, né, nós vemos uns princípios básicos, né, dentro da igreja. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos que fazer pelos outros, ajudar a quem mais necessita, por amor, né? Mas olha a oportunidade maravilhosa que nós temos de começar a exercer esse amor dentro da nossa própria casa. Porque às vezes é muito fácil a gente amar de fachada, né? Fazer para que as pessoas vejam, né, o amor, olha como ele ama, ele está fazendo. E muitas das vezes esquecemos de cuidar daqueles que estão próximos a nós. E oportunidade maravilhosa para nós como maridos, amar nossas esposas assim como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida por ela. Nós também temos essa oportunidade, podemos começar dentro dos nossos lares a praticar esse amor. E dessa forma, como consequência, né, nossas esposas vão ver em nós aquele homem que faz de tudo para o bem dela. E automaticamente nós ganhamos a confiança delas e com certeza elas não vão pensar que estamos falando algo para que elas façam, porque nós queremos ser mandões. Elas vão entender que falamos para o bem delas, porque nós amamos ao ponto de dar nossas vidas por elas, assim como Cristo nos ama. E se queremos ser cristãos genuínos, comecemos a amar nossas esposas assim como Cristo ama a igreja, ao ponto de dar a vida por ela. Terceiro benefício, como não falar dele, né? É começar a experiência de ser igreja dentro de casa. Uma vez me parece que foi o pastor Márcio, deu uma aula
maravilhosa, né? Ele falando que um dia uma esposa queria colocar a cama no púlpito da igreja porque o marido dela era maravilhoso pregando na igreja, e em casa nem tanto. Então nós temos, né, que tomar cuidado, porque nós temos que começar a igreja em nossa casa. Se nós não praticamos em casa, podemos até fazer por um período para as pessoas verem, mas se não há verdade, se não somos verdadeiros, nós sabemos que toda mentira tem pernas curtas, né? Em breve seremos desmascarados e grande é a ruína, né? Então nós temos o terceiro benefício de começar a experiência do ser igreja dentro de casa. Olha como Pedro fala isso de uma maneira interessante. 1 Pedro 3, versículos 1 e versículo 7. Vamos lá. Versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Olha que interessante. Isso aqui não é uma oportunidade de evangelizar? A esposa ganhar o marido pelo procedimento, pelo comportamento cristão. Sem falar uma palavra. Sem ficar, você precisa converter, você precisa entregar a vida dela. Não. Com o comportamento, com o procedimento cristão dela. Com a vida, com o estilo de vida cristão. Isso vale também para o marido, né? Aqui Pedro não fala para dar essa ênfase às mulheres, mas e se o homem é casado com uma mulher que não é cristã? Como ele vai fazer ganhá-la para Cristo? Evangelizando-a com as suas ações. As ações têm muito mais valor do que qualquer palavra. Uma ação bem feita vale mais do que 1000 palavras. Então, se nós como cristãos, se nós não conseguimos ganhar os nossos dentro de casa, nossas esposas, os maridos, nossos filhos, como nós vamos conseguir fazer isso fora de casa? Como nós vamos conseguir evangelizar fora de casa se nós não conseguimos, não fazemos nem dentro da nossa própria casa? Porque o evangelismo é um estilo de vida, é uma forma de vida, né? Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que maravilhoso, a comunhão, né, que Pedro incentiva aos maridos ter com sua esposa. Os dois caminharem juntos, o marido respeitando sua esposa, considerando a parte mais frágil, não que ela é fraquinha. As mulheres não sabemos, vocês mulheres têm uma força imensurável, mas ele não está falando da força física, ele está falando do sentimento, né? As mulheres têm que ser tratadas, cuidadas como flores no jardim, tem que ser regada, tem que ser tratada, tem que ser cuidada de uma maneira toda especial. Assim como Cristo faz com a igreja. Assim nós temos que ter essa comunhão e andar juntos para que nossas orações não interrompam. Ter unidade. O que é que nós pregamos tanto na igreja? De termos o mesmo proceder, o mesmo falar, mas se eu não consigo ter a unidade dentro da minha casa com minha esposa, como eu vou conseguir fazer isso na igreja? Como eu vou verdadeiramente praticar isso na igreja se eu não consigo fazer em casa? Mas, se eu faço em casa e minha esposa faz em casa, automaticamente isso vai ser consequência na igreja. As pessoas vão ver algo natural, porque eu vivo isso, minha esposa vive isso, minha família vive isso, nossas famílias vivem isso, né? Como eu disse, onde começamos a praticar o amor, se não dentro de casa? Afinal, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. Interessante, irmãos, sempre que
eu leio as Escrituras Sagradas sempre que eu tenho oportunidade de estudar, e eu procuro estudar bastante, e incentivo aos irmãos a fazer isso, a sempre estar lendo a palavra de Deus, né? Eu vejo que Deus sempre compara o relacionamento dele com a igreja com o casamento, né? Acredito que, baseado nas Escrituras Sagradas, todo cristão deve, né, iniciar seu estilo de vida cristã dentro de casa, no casamento, né, dentro do seu lar, né? Como assim? Dentro de casa, nós temos a oportunidade de evangelizar, de ensinar, de praticar o amor ágape, dar a vida pela esposa, né, pela família, submeter-se um ao outro em amor, cuidar um do outro, orar juntos, viver em comunhão, né, colocar o interesse do outro acima do meu. E se vocês observam, são esses os preceitos que Deus pede que a igreja seja, que o interesse do meu irmão esteja acima do meu. Se algo que eu faço faz o irmão pecar, então que eu pare de fazer, porque eu quero que ele cresça. E se eu não fizer isso na minha casa, eu vou fazer com mais naturalidade na igreja, porque é algo que eu já vivo, né? E nós vemos nos dias de hoje como Satanás tem atacado as igrejas, não os presbíteros, não quem está na frente dos trabalhos, mas as famílias. Porque se ele destrói as famílias, ele está destruindo a base da igreja. Então, nós temos aqui, eu falei 3 benefícios, mas nós temos vários benefícios. Vários. Nós temos que praticar o que Cristo nos ensinou. Praticar o que a palavra de Deus nos mostra dia a dia, através das aulas, através da palavra de Deus que não falha, que ela é viva e eficaz. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender que a igreja realmente começa nos nossos lares, com nossas esposas, com os maridos, com os filhos, e assim nós vamos viver uma vida cristã genuína, com os benefícios, né, baseados sempre na Escritura Sagrada. Que Deus possa nos abençoar e que tenhamos um restante de semana maravilhoso, e que Deus seja conosco e que nos ajude a sempre caminhar com Ele. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta
vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.